Continuando nossa parte 2 do nosso vídeo, certo? Falamos que o ovo que a gente consome todos os dias é uma célula. Célula não fecundada do óvulo da galinha, certo? Então, nós temos a estrutura celular aqui. Vamos falar do núcleo, nesse caso aqui, no caso da gema, a parte amarela do ovo é o núcleo dessa célula. A parte clara é o citoplasma. E, literalmente, a casca do ovo é a membrana. Vamos entender isso daqui a pouco, jovens. O que tem a ver a laranja? A laranja em si é uma fruta. Ele é um ser pluricelular. Ele contém várias células. Nesse caso, podemos chamar de microscópicas. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma célula macroscópica e do lado direito temos células microscópicas. Ok, jovens? Continuando. Forma das células. Como são formadas? Algumas células têm as formas discoides, forma discos. Outras têm as formas alongadas, como aqui estamos vendo as células do tecido muscular. E temos células de forma estreladas. Aqui é o caso do neurônio, célula do sistema nervoso. Como é organizado os seres vivos? Os seres vivos são organizados, nesse caso, entre aspas. Temos seres acelulares, que não possuem células, é o caso dos vírus, que são seres que não possuem células, mas têm certas características de seres vivos. Eles se reproduzem, só que dentro de uma célula. Precisam de uma célula para se reproduzir. Por isso, os vírus são parasitas obrigatórios. E temos seres celulares. Seres celulares possuem membrana plasmática, são seres que possuem citoplasma, são seres que possuem material genético e ribossomos e outros, que nós iremos ver daqui a pouco. Certo? Somente jovens. As células também podem ser classificadas como procarionte e eucarionte. Procarionte é quando não existe carioteca, a ausência da carioteca. O que é carioteca? É a membrana que forma o núcleo, nesse caso, que protege o material genético que está dentro do núcleo da célula. E nós iremos falar daqui a pouco. E procarionte, temos o grupo dos moneras. Reino monera é formado por bactérias. Bactérias não possuem núcleo. Seres eucariontes que possuem carioteca, quer dizer, possui a membrana que protege o núcleo, forma um núcleo organizado, que possui material genético. Desses seres eucariontes, eu tenho o reino protista, reino fúngico, reino vegetal e animal, que vocês vão ver no sétimo ano. Vocês vão rever esse assunto lá no próximo ano, se Deus quiser, no sétimo ano. Ok, jovens? Vamos continuar. Vamos ver. Procariontes sem núcleo organizado. O material genético dele fica espalhado aqui, em azul, cortado essa célula. É uma célula bacteriana, e nesse caso, eles possuem parede celular, membrana plasmática, o material genético, citoplasma e ribossomos, o flagelo. Isso aqui é uma estrutura de uma bactéria, literalmente, certo? Vamos lá, jovens. Temos células eucariontes. Possuem núcleo organizado. Isso, temos o exemplo da célula animal. Aqui temos a parte esférica, aonde temos o quê? O núcleo. O núcleo seria isso, cortado aqui para observações. E aqui, essa parte em azul, é a carioteca, que protege o material genético dentro dela. E aqui são as organelas, pequenos órgãos que constituem a célula. Certo? Vamos para frente. Célula vegetal também possui núcleo organizado. Essa parte esférica, onde temos o material genético dela. E aqui temos a célula animal e a célula vegetal juntas. Possui certas características que uma tem e outra não tem. Por exemplo, na célula vegetal, temos o vacúolo, que é uma organela, que é uma espécie de uma reserva de água e sais minerais para as células, que no caso aqui, na célula animal não possui. A célula vegetal possui a parede celular. Parede celular é essa, que é uma estrutura extra que protege e dá forma à célula.
vegetal. Certo? E os cloroplastos, que realizam a fotossíntese, que há uma característica dos vegetais que não tem nos animais. Ok, jovens? Diferenças entre a célula animal e vegetal, que vamos ver agora. Célula animal, sem parede celular. Célula vegetal, com parede celular. A parede celular, pessoal, é a que dá a forma à célula e à planta. Possui membrana celular, ambas, célula animal e célula vegetal. Elas possuem citoplasma, certo? Que no citoplasma temos organelas. Na célula animal, ela não tem o plasto, que faz a fotossíntese, e o vacuolo. No citoplasma das células vegetais, temos o plasto e o vacuolo. Ambos possuem núcleo. A diferença é essa: a ausência da parede celular, a presença de cloroplastos e do vacuolo na célula vegetal. Vamos continuar. Características. Centríolos. Nesse caso, não é relevante nesse momento falar tudo isso aqui para vocês, porque é um assunto que vocês vão rever no sétimo ano, somente para informações, certo? Que vai ser mais importante para nós no sexto ano é saber que a célula vegetal possui parede celular, e a célula animal não possui. Na célula vegetal ele tem cloroplastos e na célula animal não possui. Na célula vegetal tem vacuolo e na célula animal não existe vacuolo. Então, é isso que nós iremos refletir sobre isso no sexto ano, certo? Isso aqui só será relevante no próximo ano, certo? Classificação das células. Quanto ao tempo de vida? As células, pessoal, têm um tempo de vida, não são eternas. Temos classificação células lábeis, tempo de vida curto, reprodução alta, exemplo epiderme. Sim, a nossa pele. Em cima da nossa pele temos a epiderme. Essa epiderme é formada por células que têm uma vida curta, 24 horas. Todo dia nós trocamos de pele sem saber. Como seria isso? Quando a mãe da gente manda limpar o ceroto, é isso. A gente está limpando, tirando as células mortas, que no caso vai dar espaço para as células jovens. Então, por isso, quando a mãe fala, tira o ceroto, menino, é importante, porque é uma higiene nossa. Ok, jovens? Células estáveis, tempo médio, reprodução média. Exemplo, hepatócitos. Hepatócitos são células que auxiliam o fígado para a limpeza do corpo de toxinas e as células do osso, que, nesse caso, o osso produz a célula sanguínea, nesse caso, sempre está mantendo o nosso corpo com células sanguíneas. Perenes, tempo de vida alto, produção baixa. Exemplo dos neurônios. Os neurônios, pessoal, nós produzimos, literalmente, até mais ou menos 5 anos, 10 anos. Depois disso, os neurônios não são mais reproduzidos. Percebendo que durante o período de 1 ano a 10 anos, a reprodução dos neurônios são constantes, depois para. É o período que, quando vocês eram crianças, é um período que vocês desenvolviam a fala, a conectividade com as pessoas, a interação. Então, nesse caso, um processo de desenvolvimento social e intelectual, que nesse caso é influenciado pelos neurônios. Quando nós chegamos na vida idosa, na vida já adulta e depois idosa, temos uma perda de neurônios, então perdemos memórias. Nesse caso, é uma sequela do crescimento com o tempo. Certo, jovens? Quanto ao nível de organização celular, células procariontes. Organização simples, sem compartimentalização, material genético no citoplasma sem carioteca, DNA sem proteínas, único cromossomo circular, sem citoesqueleto, reprodução com cisparidade, divisão. Ela se divide ao meio, dando origem a 2 células idênticas. Quanto às células eucarióticas, temos compartimentalização, uma divisão de vários organelas, sistema de endomembranas do esqueleto, possui uma estrutura complexa, núcleo definido com carioteca, DNA que forma proteínas, divisão direta ou indireta. Tem outras formas de divisão celular. Temos aqui as células eucarióticas e procarióticas.
conjunto, nesse caso, diferenciação celular. Conjunto, jovens, vamos continuar essa parte daqui a pouco, no próximo vídeo.